Temos aí o Bitcoin com um ótimo fechamento semanal, um fechamento muito positivo, porém, iniciando a semana em queda. Hoje a gente vai ver sobre o que está acontecendo com o Bitcoin, com as altcoins também, mas confesso para vocês que não tem muitas coisas para a gente estar observando, muitas coisas para a gente estar inventando no mercado agora. Não tem jeito. Quem está posicionado agora é esperar a grande valorização que pode acontecer a qualquer momento. Assim como a gente teve toda a absorção das vendas no semanal, a gente pode ter uma valorização acontecendo simplesmente da noite para o dia. Então, para iniciar o vídeo já dizendo a melhor estratégia que você tem a fazer nesse momento é esperar, estar posicionado, porque não sabemos qual de fato vai ser a direção ou quando vai acontecer um movimento ou um grande movimento de alta. Tudo que a gente observa nesse momento ou é para pegar oportunidade no curtíssimo prazo ou para aumentar as nossas exposições e utilizar as melhores oportunidades desse momento. Tá bom? Então, vamos lá para análise e confesso para você que não tem muita coisa para a gente estar inventando no mercado agora. Tudo que está acontecendo já passei em vídeo aqui para vocês, tá? Nada muda, nada do que passei semana passada, semana retrasada, muda no dia de hoje ou para o decorrer dessa semana. Lembra lá da quinta-feira e quarta-feira que eu falei para vocês sobre a possibilidade de valorização de Bitcoin até início dessa semana, até 64 mil? Aconteceu. E nesse momento a gente tem o Bitcoin segurando aqui nessa curva parabólica, que também passei para vocês em vídeos anteriores. O Bitcoin no semanal segurou na curva parabólica e no semanal ele permanece dentro da bandeira que tinha passado para vocês algumas semanas atrás, tá? A projeção dessa bandeira, que seria a projeção desse fundo de 40 mil a 75, se a gente tiver esse rompimento de 73 a 75, temos uma projeção de Bitcoin a 110 mil dólares por unidade, tá bom? Então, esse vai ser o primeiro alvo para Bitcoin quando o mercado começar a subir. Bitcoin chegou a 110, primeiro alvo para começar a realizar. Então, a partir de hoje, já começamos a falar sobre realização. Aí você fala assim para mim, Luiz, mas 110 mil não é pouco para começar a estar realizando Bitcoin, sendo que o Bitcoin pode ir para 300 mil, 400 mil ou 1 milhão, como muita gente está falando aí? Existe a possibilidade, mas não significa que ele vai ir nesse ciclo, tá? E outra coisa, a gente não vai vender tudo aqui em 100 mil. A gente vai começar a colocar lucro no bolso. Por quê? Digamos que você comprou o Bitcoin lá 20 mil, 22 mil, 23 mil, 25 mil, quando eu estava passando sobre o melhor ponto de compra, que seria aqui nessa região de 25 mil, onde comprei pesado aqui, mostrei em vídeo para você, trouxe vídeo falando sobre compra de Bitcoin, compra de Ethereum. Então, chegando a 100 mil, começamos a realizar Bitcoin. É o que eu vou fazer. Não é uma recomendação de investimento, aí fica para caráter de estudo, se você vai querer fazer a mesma coisa ou não. Mas eu vou começar a realizar Bitcoin aqui em 100 mil e para aquelas pessoas que estavam esperando ou perguntando sobre pontos de realização, sei que muita gente está posicionado e muito posicionado, começa a temer a possibilidade de continuação de correção ou não saber onde corrigir. E aqui a gente já marca e já começa a falar sobre pontos de realização no Bitcoin. Isso mesmo. Os vídeos, lembra lá, alguns meses passados, que eu falei para vocês que muito em breve eu começaria a falar sobre ponto de realização e as oportunidades em compra começariam a se esgotar? Isso já está acontecendo, tá, pessoal? Já é realidade. Estamos começando a falar sobre realização. Então, se você ficou para trás, não comprou nada ou vendeu tudo nessa pequena correção que a gente teve em Bitcoin, cuidado. Senão, vai chegar em ponto de realização e você vai comprar ao invés de estar colocando lucro no bolso, tá? E então, aqui a gente já tem o nosso primeiro ponto, que seria um ponto importante para a gente. Outra coisa, quando a gente fala de curtíssimo prazo, é muito importante a gente ressaltar também, porque não adianta a gente falar que o Bitcoin existe a possibilidade de subir, chegar a 100 mil, sendo que a gente está observando no semanal. Obviamente, em gráficos menores, por exemplo, o gráfico diário, gráfico de 4 horas, gráfico de 1 hora, existe sim a possibilidade de mais volatilidade. A gente tem uma semana toda pela frente aí para a gente ver mais volatilidade no preço. Uma coisa muito importante que eu estou observando aqui no gráfico diário e no gráfico de 4 horas, além do preço ter segurado exatamente no fundo aqui que tinha passado para vocês em 57 mil e ter respeitado esse canal, eu observo que ele rompeu. Ele rompeu e confirmou o rompimento. Só que para o dia de hoje é importante a gente ver o Bitcoin segurando acima desse canal. Enquanto o Bitcoin estiver nessa região aqui, acima desse canal, acima dessa região de 63.200,
tá tranquilo. É apenas um pullback para continuar subindo e buscar as próximas resistências. Mas se por algum motivo, observe aí e faça essa marcação, ele fechar abaixo de 62.900, por exemplo, principalmente no gráfico de 4 horas ou no gráfico diário, podemos ver o Bitcoin voltando aqui para 61 mil de novo antes de continuar subindo, tá bom? Ele vai resetar, tirar todo mundo que está pegando long, pegando compras nesse momento antes de dar continuidade, porque aqui pode ter um pouco de liquidez que começou a vir para essa região, institucional pode tirar para depois a gente ter aí uma valorização maior até os próximos pontos de liquidez. Se você quer essas informações atualizadas quando isso está acontecendo em tempo real, entra lá no grupo do Telegram, é gratuito. Por lá a gente bate papo, eu mando algumas análises também, tá? Sempre que acontece alguma coisa assim de última hora, eu mando lá para vocês no grupo aberto. E por lá você pode estar conversando também, tirando suas dúvidas, tá bom? Todo mundo com o mesmo intuito que é ganhar dinheiro com o mercado cripto. E outra coisa importante que a gente precisa estar olhando aqui é os pontos de liquidez, tá? No gráfico de 1 hora, que é o gráfico que eu costumo estar utilizando com mais frequência. Veja aqui, o principal ponto de liquidez nesse momento é o ponto que o Bitcoin está, 64 mil, que tinha falado para vocês que o Bitcoin viria até o início dessa semana, chegou aqui e depois a gente tem um pouco mais de liquidez lá em cima em 66. Veja que a liquidez, quando a gente observa um time menor, não é tão grande nesse momento. Então, a gente não vai ter um grande volume do Bitcoin. O principal ponto ele já está pegando, que é aqui 64, próximo ponto 66. Ele pode dar uma agulhada aqui embaixo, como falei, para tirar o pouco de liquidez que ainda resta nessas regiões 61, 62 e limpar todo mundo para depois subir? Sim, pode acontecer, porque ele vai limpar as compras e depois as vendas, porque algumas pessoas vão começar a acreditar em queda para 50 mil de novo, só porque caiu ali mais 0,5%, 1%. Então ele pode limpar todo mundo nas duas pontas mais uma vez. Fique atento aí e cuidado com trade de curto prazo. Isso daqui é curto prazo, tá, pessoal? Porque quando a gente fala de médio prazo, já não existe mais longo prazo, agora é médio prazo, a gente está falando disso daqui. A gente está falando da curva parabólica que o Bitcoin está nesse momento e em algumas semanas a gente pode ter a continuação de valorização e o preço chegar a 100 mil. Isso pode acontecer e pode acontecer da noite para o dia aí, o preço não vai te avisar. Da mesma forma que começou a subir e veio para 64 mil dólares por unidade aí e muita gente acabou ficando para trás porque realizou acreditando que o preço do Bitcoin iria cair para 50 mil, tá bom? Quando a gente observa o mercado tradicional, veja que o dólar está em uma região, o ouro, perdão, está em uma região bem interessante, quando a gente observa aqui no gráfico diário, formando um padrão mais interessante ainda, que é o padrão que mostrei para vocês na semana passada, um padrão de cunha ou um padrão de bandeira, e existe a possibilidade de confirmação e projeção até 2.500 dólares por onça. Isso significa que o ouro vai formar mais uma all-time high, uma nova alta máxima histórica. Da mesma forma pode acontecer com o Bitcoin, como ele vem precedendo essas valorizações em Bitcoin. Provei e mostrei diversas vezes aqui para vocês que o ouro ele tem precedido, não que ele precede, vai continuar precedendo para sempre, mas nesse ciclo o ouro está precedendo as formações de alta máxima histórica no Bitcoin. Todas as vezes que ele veio para formar uma alta máxima histórica, seja aqui nessa região de 2.400 ou aqui nessa região de 2.180, o Bitcoin também veio formando novas altas máximas históricas. E se isso acontecer, podemos ter o Bitcoin mais uma vez seguindo o ouro e formando uma alta máxima histórica. Um detalhe é que o ouro vem primeiro, o Bitcoin fica estagnado, alguns dias depois o Bitcoin acompanha, tá? Lembrando que o Bitcoin e o ouro têm os mesmos fundamentos. Quando a gente vem aqui para dólar, o dólar ele conseguiu segurar naquela região de suporte, está tentando romper aqui no dia de hoje. É importante vermos o fechamento abaixo dessa região para que nos próximos dias a gente tenha continuação de queda no dólar. Se isso acontecer, mais uma vez, a gente tem aqui a possibilidade de uma valorização de ouro com o ouro puxando o Bitcoin. Então, mais uma informação positiva aí pra gente, tá, pessoal? E quando a gente vem aqui para Bitcoin observando o volume é uma coisa muito importante a ser observado nesse momento. Faz alguns dias que venho passando para vocês a importância do volume, mostrando as confirmações que a gente tem correlacionada a Bitcoin / volume. E se a gente não tem volume, a gente não tem pessoas negociando o suficiente para dar continuidade na valorização, tá? Volume de 24, 22, 25, 30 bilhões é pouco. O Bitcoin vai lateralizar nessa região. Então, a gente precisa ver o volume ultrapassando 30 bilhões, 40 bilhões e vir subindo. Assim como aconteceu lá na semana passada, onde o Bitcoin chegou a 50 bilhões. À medida
medida que ele vem subindo com volume, a gente tem a confirmação de que essa alta é por pressão compradora. Se a gente tem pressão compradora, muita gente negociando na compra, a gente tem, obviamente, lei da oferta e da demanda sendo aplicado e valorização para Bitcoin até chegar em 66 a 67. Isso pode acontecer essa semana, tá, pessoal? Observem nos dias de hoje essas confirmações. Primeira confirmação, fechamento acima aqui do diário de 63. Conseguiu segurar em 63, confirmação no gráfico. Volume subiu, mais uma confirmação técnica, então a gente pode ter o Bitcoin vindo buscar as próximas regiões de liquidez que está entre 66 a 67 mil, tá bom? Da mesma forma que ele veio buscar aqui essa região de 64, ele pode vir para 67, daí cabe uma próxima análise para a gente ver a continuação até 73 mil dólares por unidade, tá bom? Outra coisa importante é liquidez. O mercado está buscando liquidez, o máximo de liquidez que pode, tá? Então a gente vai ter os pontos de liquidez, ponta compradora, ponta vendedora sendo tirado, tá, pessoal? Então quando a gente vê aqui a liquidez do preço atual até 56 mil, a gente tem 5 bilhões em liquidez. Enquanto até a região de 72 a 73 a gente tem 10 bilhões. É um número exorbitante? Não, porque na semana passada a gente tinha 1,5 para 11 bilhões. Aí seria um desequilíbrio muito grande, a gente precisava ver o mercado tirando. Só que ainda continua um pouco desequilibrado. A gente está falando de 5 para 10 bilhões, tá? Então, o mercado ou institucional pode continuar subindo e liquidando todo mundo nas duas pontas para parear aí esses pontos de liquidez, esses níveis de liquidez aí, tá bom? Então, para essa semana, existe a possibilidade de continuação até essas regiões 66 e 67, mas isso é curto prazo, tá? O que importa para a gente é observar o que está acontecendo, o que pode acontecer aqui para o decorrer das próximas semanas. E veja o que pode acontecer para o decorrer das próximas semanas. Bitcoin em curva parabólica, não existe correção de 50% de FIBO, não existe correção de 0,5% a 1%, não existe correção até o próximo fundo. A gente tem padrões de continuidade sendo formados, porque a gente está em um ciclo de alta, e valorização pós-confirmação, ou seja, Bitcoin rompeu 72, 73, podemos ter um pump aqui até 100 mil dólares por unidade, tá, pessoal? Outra coisa importante é que temos o Bitcoin perdendo dominância, tá? Se a gente tem Bitcoin perdendo dominância, as altcoins vai ganhar mais força perante o Bitcoin, e se tivermos essa valorização de Bitcoin até 100 mil, vamos ter algumas altcoins formando alta máxima histórica. Primeira dessas altcoins, que na minha opinião pode formar uma nova alta máxima histórica, é o Ethereum, que está bem próximo, não está muito distante, tá, de alta máxima histórica. E com esse padrão que o Ethereum está formando nesse momento, a partir da confirmação dele, a gente pode ter uma projeção até 5.400, rompendo a alta máxima histórica anterior, que está em 4.700, e formando uma nova alta máxima histórica. A partir daqui, mais 100%, a gente já vai ter Ethereum a 10 mil dólares por unidade e puxando as outras altcoins, tá bom? Enfim, é isso que queria trazer para você para o dia de hoje. Espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, deixa o like, que isso ajuda demais o canal. E também se inscreve aí para você ficar por dentro de todas as análises que trago aqui no canal todos os dias, tá bom? Eu ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Foi!